Bom dia, querido. Vai lá, Nizam, faz a chamada, Nizam. Bom dia, Ney, Adnil, Sen, Wagner. Bom Bom dia, bom dia. dia. Bom dia. É, legal. Vamos lá. Chova a bênção sobre esse grupo, como está chovendo na Amazônia agora. Bom dia, galerinha do bem. Bom dia. Bom dia, E Valdir. aí, rapaz. Vamos lá. Como é capítulo? Acho que é esse. Tá. Aí, vamos na nossa devocional diária. Capítulo 27. Deu sua vida. Amém. Vamos seguir a leitura aqui, como normalmente fazemos, né? Mas sempre com aquela expectativa, ou melhor, né, atenção e sensibilidade ao que o Senhor está trazendo para o nosso coração, para a nossa vida, depois compartilharmos aí, tá bom? É o in agora, né? Do up in out. Sabemos o que é o amor, porque Jesus deu sua vida por nós. Sabemos o que é o amor, porque Jesus deu a sua vida por nós. Portanto, também devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Portanto, também devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tem recursos suficientes para viver bem e vê um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Se alguém tem recursos suficientes para viver bem e vê um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Demonstremos a verdade por meio das nossas ações. Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Demonstremos a verdade por meio das nossas ações. 1 João 3, 16 a 18. Próximo. O apóstolo João, que viveu mais do que qualquer outro apóstolo, experimentou durante a sua longa vida o grande poder da salvação e transformação do Evangelho de Jesus Cristo. Em especial, ele percebeu o grande amor que está por trás das boas novas de Jesus. Enquanto no Evangelho segundo Mateus encontramos a palavra amor 5 vezes, em Marcos 4 e em Lucas 12, no Evangelho segundo João encontramos nada menos que 39 vezes. E somente nele encontramos as expressões Deus amou o mundo e Jesus amou os seus discípulos e os amou até o fim. Não que os outros evangelistas não tenham percebido o amor de Deus. Com certeza perceberam. Mas João, em todas as suas experiências e seu relacionamento com Jesus, foi o que teve mais tempo para pensar e refletir sobre o amor de Deus. Deus nos ama igualmente, mas o nosso conhecimento do seu amor depende de quanto refletimos e contemplamos o que ele fez em nossa vida. João disse: Sabemos o que é o amor, porque Jesus deu sua vida por nós. Versículo 16. Ele não disse: Ele não disse: Sabemos que é o amor, porque Jesus morreu por nós. Qual a diferença? Morrer por nós foi um ato, um evento,
de algumas horas em que ele sofreu, agonizou na cruz, derramando o seu sangue gota por gota. Para João, ele fez ainda mais do que isso. Ele deu a sua vida por nós. Próximo. Quando isso aconteceu, ele deu a vida, ele deu a sua vida antes da criação do mundo. Muito antes de você e eu existirmos. Ele deu a sua vida quando nasceu em Belém, quando não viveu para si mesmo, mas por todos nós. Quando dizemos que uma mãe deu a sua vida pelos seus filhos, não significa que ela morreu, mas que viveu tão somente para eles. Em João 3,16 lemos, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E agora em 1 João 3,16 lemos, sabemos o que é o amor, porque Jesus deu sua vida por nós. Próximo. Vemos a mesma palavra deu. Deus deu seu filho. Jesus deu a sua vida. Alguns dizem que a explicação de João 3,16 está em 1 João 3,16. Quem conhece apenas João 3,16, mas não 1 João 3,16, o seu entendimento sobre o Evangelho não é completo. A essência do amor não é sentimento ou compaixão, mas sim ação. O conteúdo dessa ação não é morrer, mas viver para, é dar a sua vida em prol dos outros. Se entendemos de fato que Jesus nos amou e deu sua vida por nós, a consequência da percepção desse amor não será apenas gratidão, mas a doação da nossa vida em prol de nossos irmãos. Versículo 16b. Isso é muito mais radical. Muitas vezes lemos que Jesus deu sua vida por nós e ficamos satisfeitos. Próximo. Próximo. Paramos por aí e pulamos a frase seguinte, que nos incomoda. Não queremos obter o seu mandamento, mas facilitar a nossa própria vida. Certo? Vamos aceitar que devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Mas que irmãos são esses? Meus amigos, que têm o mesmo nível social que eu? Não. Jesus nos responde: não são vocês que escolhem seus irmãos para quem vocês vão dar sua vida. Não, assim como não são vocês que escolhem os seus próximos para amar. Próximo. Por isso, João continua: se alguém tem recursos suficientes para viver bem e vê um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Versículo 17. É fácil amar o irmão que não está passando necessidade. Podemos sair juntos para nos divertirmos, viajarmos, mas não é fácil amar aqueles em necessidade, sentir sua dor, seus problemas, orar por eles, pedir sabedoria em como ajudá-los espiritualmente e materialmente, para que se tornem pessoas como Deus deseja que sejam. Último. Próximo. João é claro. Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Demonstremos a verdade por meio de nossas ações. Versículo 18. Nossas ações mostram compromisso com a verdade e a sinceridade do nosso amor. Com elas, demonstramos a coerência com nossas palavras e valores.
Quando fazemos isso, coisas incríveis acontecem. Criam-se novos laços de relacionamento que se tornam profundos e sinceros. Ficamos repletos de alegria e o caráter de Cristo se forma em nós. O maior beneficiado é quem assim faz. As ações são temporárias, mas o resultado permanecerá para a eternidade. Amar é mais do que morrer, é dar a vida pelos irmãos. Amar é mais que morrer, é dar a vida pelos irmãos. Vou repetir mais uma vez. Amar é mais que morrer, é dar a vida pelos irmãos. Nizam, se quiser começar, pode começar, Nizam. Já terminei. Eu acho que deu sua vida por nós. Ah, E a frase final é dar a vida pelos irmãos. Não é morrer pelos irmãos. ah, Dar a vida não é morrer. Acho que a grande mensagem que o texto nos traz, que esse capítulo nos traz, que dar a vida não é o morrer. Morrer é um ato isolado um evento, que né? ocorre uma vez só. Dar a vida é viver para. É. O risco aqui é ser teórico, né? Uhum. O problema aqui é ser teórico. Eu entro nos conflitos quando eu leio essas coisas. Por exemplo, eu trago sempre as coisas para mim, né? Isso é meio punk. Ontem, por exemplo, um dos meus cavalos estava com um machucado muito grande. E eu mandei ele para o hospital. Vai ficar uma grana. Só de internação vai ficar uma grana. E eu fico pensando assim, será que eu poderia pegar esse dinheiro que eu vou gastar com o meu cavalo no hospital e abençoar alguma vida de algum irmão? E às vezes eu fico naquele conflito. E meu cavalo morre aqui sem eu cuidar, será que o irmão vale mais do que meu cavalo? Eu deixo meu cavalo morrer para ajudar o irmão. Sabe como que é? É um conflito. Será que eu estaria disposto a pegar o que eu vou gastar com o Tino? Sabe? É um conflito, velho. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Agora, eu tenho dinheiro para gastar com o meu cavalo e não tenho dinheiro para gastar com o meu irmão. Está passando por necessidade. É um conflito. Uhum. É um conflito. Aqui, uhum. Aqui no caso, o irmão é irmão de fé ou é. Como é que vocês entendem essa questão, né? Porque a Bíblia fala de irmão aqui, fala de próximo, né? E tem essa distinção. Acho que o Robert está aí, ele podia falar um pouquinho sobre isso, né? Aqui é irmão de fé, ou é uma pessoa que está na rua. Como é que a gente entende essa passagem aqui, esse contexto? E me permite, acho que é mais primeiro com os irmãos da fé, né? Primeiro, biblicamente falando, primeiro os irmãos da fé. Depois o próximo. Acho que tem uma hierarquia aí, não tem? Acho, né? Os de casa, os de fé, sei lá. Eu acho que tem uma hierarquia. Como que eu vou ajudar um cara que está na rua se eu não ajudo os brothers? Se tem um brother que está passando por necessidade e eu não socorro ele, como é incoerente, não é? No mundo do meu brother, eu
Eu acho que é incoerente. O que vocês acham? Eu acho que a Se chamada você tirar aí a palavra irmão, esquecer essa palavra irmão, Aham. e pensar aquele que está ao seu lado e que tem necessidade. A questão, eu também entendo que o ponto central é. Mas aqui ele está falando para a igreja. Ele está falando de relacionamento. João escreve a carta para a igreja. Ele está falando de relacionamento entre os irmãos da igreja. Não significa que a gente não deva ajudar os outros. Gálatas 6:9, Paulo fala: "E não nos cansemos de fazer o bem, primeiro aos da fé, e depois aos outros", Exatamente. né? Mas aqui ele escreve para a igreja. Eu acho que ele está querendo tratar o relacionamento dentro da igreja, né? Eu também acho isso. Ele fala para os filhinhos, para os jovens, para os adultos, né, para os pais, né? A carta é Eu acho dirigida aos filhinhos, aos meus filhinhos. Eu penso que o ponto central aqui, gente, é a questão da atitude mesmo de amar, né? Óbvio que até o Velho Testamento tem dentro da lei, né, essa ordenança, assim, né? E lá ainda diz que faça isso com generosidade, né? Quando vê um irmão passar necessidade. Então é nessa mesma linha, mas aqui ele extrapola, ele enfatiza, né, a atitude, enfatiza o que está dentro de nós e não como uma ação, né? Eu estou entendendo aqui que ele está dizendo, olha, seja amável, mas na prática, ou seja, pratique o amor, né? O amor esteja em você, né? É parte da nossa vida e tá ali a frase final, né, do desafio que o Robert colocou ali, né? E o Nizam leu 4 vezes ali, né? Mostra isso, é a nossa vida, né? Ou seja, o nosso viver, a nossa forma de viver é essa, é desprendida, é entendendo que aquilo que temos não é nosso, é do Senhor. E aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre sempre, a nossa necessidade é suprida e o que sobrar, compartilhe, né? Então, eu vejo que está muito mais ligado à minha atitude, né? Ou, né, a minha identidade, né, de amar e amar na prática. E ele combate aí a minha, vamos dizer assim, a minha propriedade. Ele diz, olha, compartilhe, ajude, né? E isso ele fala de vida. Então, se é de vida, é o dia a dia, é o nosso DNA. Não é preciso perguntar a quem, né? Eu vejo assim, é preciso, né, compartilhar, ajudar aquele que o Senhor, né, que está vivo e fala conosco, nos dirige, né? Porque isso é dele. Todo dinheiro é dele, tudo que temos é dele, tudo é para ele, tudo é em nome dele. Então, é um DNA nosso. Acho não, é isso que eu percebo que João está nos chamando a atenção. Aquele que ama, né? Acho que aqui no começo ele diz, né? Se alguém tem recursos, tal, né? E aí ele finaliza, como pode estar nele o amor de Deus? Então nós sabemos que o amor de Deus está em nós pelo Espírito Santo que nos foi dado, né? Só por isso que a gente ama. Então o Espírito Santo nos foi dado para todos os dias da nossa vida. Então, todos os dias a gente tem que viver na prática desse amor, né? Estar atento a quem compartilhar, né? É assim que eu fui impactado aqui, tá? Amém, amém. Bom dia. Tá um pouco o meu comentário que eu estava ouvindo.
falando sobre a quem se dirige, né? Eu acho que o princípio bíblico é primeiro a família Uhum. e depois aos outros. Porque nós temos, porque em primeiro Timóteo várias vezes fala, quem não cuida da sua família é pior do que não crente. Uhum. Uhum. Então, é prioridade. Se você, Deus deu a família, é para você cuidar. Uhum. Primeiro a sua família de sangue, depois a grande família, depois o resto. Ele, é a sua responsabilidade primária. Quem Uhum. não cuida é pior que não crente da sua casa. A segunda coisa, a gente fala em dar vida, mas ou fazer isso, ou fazer dar Uhum. recurso. Olha, a ênfase, eu acho que não é essa. A ênfase é, na realidade, a palavra, ele falou isso de modo mais, uma expressão mais assim, radical. Fundo é servir os outros. Você não, você não precisa pensar só em dinheiro, em coisa. É servir. É, é uma atitude. Não, às vezes não é só o, o que você tem de. Muitas vezes nós pensamos na necessidade e tal. Seu tempo, sua oração, sua atenção, a sua palavra. Como é que você está servindo? Quer dizer, claro, isso inclui os bens materiais, tudo mais, mas é, a gente, eu acho que é mais do que isso, é servir, dar vida, é uma atitude de todos os dias, é todo momento. Você dar a vida não é, como eu disse, não é morrer, é um momento só, mas dar a vida é uma atitude de todos os momentos, uma coisa contínua, uma atitude de viver e servir. Quer dizer, você serve ou vive para servir. Uhum. Eu acho que é basicamente isso. É claro que isso inclui até o ponto de morrer, mas isso não, o morrer não abrange. Quem morre não quer dizer que deu a vida, né? É isso. É basicamente é, o meu pitaco. O texto aqui diz Amém, amém, amém. texto aqui diz claramente: quem tem recursos deste mundo e vê o seu irmão padecer necessidade de cerrar o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então é bem forte, né, o negócio, né? Quem tem recursos deste mundo e vê o irmão padecer necessidade. Então inclui bem, sim. Eu acho que tudo que foi falado aqui tem valor, tem tudo, mas também o texto é bem explícito, né? O livro do Tiago fala isso bem claro, né? Se eu ver o meu irmão passando necessidade de falar para ele, se o meu irmão está passando frio, eu falo, vai e aquece, e não fizer nada por ele, eu estou sendo hipócrita. Se eu vejo o meu irmão passar fome, e falo, vai e se alimente, e não der, e eu tenho comida e não dou, então é uma coisa bem prática, né? E é o meu conflito, por exemplo, que eu estava falando, não sei se eles tinham entrado todo mundo. É, Eu mas tenho o cavalo tá machucado, eu mandei ele para o hospital, eu vou gastar uma grana, e aí, o que que eu faço? Estou errado, estou certo, o que que eu faço? Vou deixar o cavalo morrer? eu acho que o problema básico aí é nosso, é, é que a gente pensa que o dinheiro é nosso. Então, o dinheiro É, é de Deus. Uhum. E a gente, quando a gente faz, a gente tem dó disso, a gente faz isso, porque nós estamos pensando que somos nossos. Agora, você tem que encarar esse dinheiro de Deus, você é administrador.
Então você disse, o Valdir diz que é meu cavalo, que é irmão. Eu acho que não é, Hum, a decisão não é sua, é você é é, administrador. Você é administrador do bem de Deus. Você que tem que perguntar. Você é administrador. Deus não disse que você não pode fazer isso. Mas você tem que ver o que Deus colocou as coisas sob seus cuidados. O é que verdade. você tem, inclusive a natureza, os animais, nossos ou irmãos, família. Você é administrador. Então, você tem que tomar decisão baseada nessa perspectiva que você é um servo, que você vai usar isso de modo adequado. Ele não disse, olha, não tem, olha, o animal não. Primeiro o irmão tem que subir todas as necessidades, depois pensar. É que nem hoje a gente fala da natureza, da ecologia, tudo mais. Deus quer que a gente cuide de tudo como administrador. Ô, Valdir, deixa eu dar os meus 2 centavos aqui de opinião nesse assunto. Acho que essa tua questão aí é muito prática, né? Então eu vou te dar um Uhum. conselho prático também. O Hum. teu cavalo ficou doente, certo? Deus Certo, permitiu. sim. Teve algum irmão, acho que foi ontem, né? Teve algum Hum. irmão ontem que apareceu que tinha necessidade e tal, e que você podia ajudar esse irmão? Não, Então cuida do pra- cavalo, porque ontem, porque ontem, né? Vamos dizer assim, é a história do que a gente fala aqui, né? A ordem do dia, certo? Que apareceu ontem? sim. Foi o cavalo, então você resolve o problema do cavalo. Hoje, se aparecer o irmão, você resolve o problema do irmão. Eu, na minha vida, tem questões práticas, né? Ah, eu quero criar uma regra, eu sempre vou ajudar o irmão antes do cavalo. E não é mais assim, né? Quer dizer, Deus, a gente vive o dia a dia, a gente vive a eternidade de Deus, né? Então, qual que é a ordem do dia? Ah, ontem foi o cavalo, beleza, então cuida do cavalo. Hoje é o irmão, cuida do irmão, né? Porque basta cada dia o seu mal, né? A vida fica mais simples assim. E a gente não precisa ficar planejando tanto, né? A nossa vida. A gente vive a eternidade de Deus. Então, Deus, o que que o Senhor quer que eu faça hoje? Hoje o Senhor quer que eu cuide do cavalo? Amém. Vai lá, cuida do teu cavalo, né? Se agora aparecer um outro. Agora você ficar assim, não, mas será que eu deveria cuidar do meu cavalo quando pode amanhã aparecer um irmão em necessidade, eu vou ficar sem dinheiro? Eu acho que isso não acontece mais, né? Se amanhã É, aparecer um irmão com necessidade, Deus quer que você cuide desse irmão, vai aparecer o recurso para você cuidar, né? Então fique em paz. Outro ponto aí que acho que vai na linha do que o. Acho não, vai na linha do que o Robert está trazendo aí nos comentários. E é um desafio para a gente, né? Recursos, é como ele disse, quando a gente olha para recursos, a gente pensa logo em dinheiro, né? Só que se a gente segregar recursos, recurso é qualquer coisa que a gente tem em nossa mão para realizar alguma coisa, né? Então, o tempo é recurso, né? O que eu tenho, as ferramentas que eu tenho, ou seja, tudo que eu tenho ao meu redor são recursos, né? Para o meu bem viver. Então, se a gente extrapolar assim, fica mais leve o entendimento também, né? Ou melhor, fica mais amplo, né? Essa demonstração de amor pelo nosso irmão, pelo necessitado. Porque às vezes a pessoa não está necessitada de recursos, está necessitada de um ouvido, está necessitada de alguma outra coisa. Então, por isso que é a questão da essência, né? É o DNA nosso, é agir assim, é nos doar, né? É dar a nossa vida, é dar o nosso tempo, tudo aquilo que temos, né? Abrirmos mão, né? Enfim, tudo concentrado no quê? Na missão, naquilo que Deus nos deu, de amar uns aos outros, de caminhar em amor,
testemunhando de quem Ele é, né? O objetivo principal não é mostrar quem nós somos, né? Nem o que fazemos. O objetivo principal é mostrar quem Ele é na nossa vida. E os nossos recursos, ou a nossa atitude, é quem demonstra quem é Deus, né? Então, se a gente extrapolar recursos aí para tudo aquilo que a gente tem em mãos, ou está debaixo da nossa mordomia, né? Porque tudo é o Senhor quem dá, como o Robert enfatizou também aí. Isso amplia um pouco mais a nossa responsabilidade e não nos deixa, né, só na questão do dinheiro. Porque senão a gente só vai ajudar o outro ou só vai dar a sua vida para o outro quando tem dinheiro, né? É um ponto que me chamou a atenção aqui também. Aí não existe, aí fica mais fácil, porque na realidade eu poderia até dizer igual o jovem rico, então, isso eu faço desde a minha mocidade, É, mas não é, é isso aí. sendo arrogante, É igual não o sendo samaritano, arrogante. né? O samaritano É, também, né? Ele não saiu naquele dia pensando, né? Vou ajudar alguém, né? Mas no meio do caminho aconteceu que tinha alguém precisando de alguém em necessidade. Ele foi lá e fez, né? muito bem, Exatamente. olha. O DNA dele era Quando o o senhor- lugar certo, né? É. Amém, queridos. mas Vamos amém. aí no momento do Eu acho que tem alto. um ponto aí importante nessa fala que no o mundo que a gente vive hoje, talvez a coisa mais difícil que a gente tenha para dar é tempo. Uhum. É verdade. Porque às vezes é mais fácil você dar dinheiro. Eu faço um Pix, É. mas as pessoas precisam de tempo, cara. Ontem eu vivi um conflito. Ah, minha esposa pediu para eu conversar com um rapaz aí, e que foi paciente dela, é paciente, mas precisava de alguém que mentoreasse, que ajudasse, né? Cara, eu não tava afim de ir, meu, mas nem um pouco. Sabe, eu cheio de coisa para fazer. Uhum. E foi realmente, eu fui, mas não fui com prazer, eu não fui assim, não, vou lá ajudar o cara, né? Foi Depois, bonito. naturalmente, foi muito bom, foi gostoso, eu se senti bem de conversar com ele e de poder ouvi-lo e orientá-lo em algumas coisas. Mas eu fiquei pensando sobre isso, cara, tempo é difícil demais, cara. Verdade. É o que o Robert mencionou ali, né? Você falou um negócio que chama muita atenção nossa, né? Que é um prazer, cara, é uma felicidade que você sente quando você está, né, suprindo a necessidade do outro. E quem é o beneficiado acaba sendo a gente e não o outro. Porque você sente tanto prazer, tanta felicidade, tanta alegria, né? No começo é meio que Jonas mesmo, né? Meio que não querer, mas é um desafio para a gente. Mas, irmãos, vamos O lá. David falou, o David falou uma coisa bem certa, às vezes é mais fácil fazer um Pix, né? Mas eu conheço, fala assim, as Amém. pessoas pedem dinheiro para ele e falam, tá, não me enche o saco. Uhum. Amém. Vamos ver, orar. Vamos orar aí, três ou quatro irmãos aí. Amém. Podemos orar, então, colocando o propósito da nossa oração aqui é pelo crente, sim, mas principalmente que Deus, né, trouxe em nosso coração, que requer confissão e entrega. Eu vou começar aqui. Senhor, eu reconheço, Pai, que a palavra de hoje é muito além do que nós pensamos, Senhor. Essa palavra de hoje, ó Pai, é uma chamada à atenção do meu coração, para que eu tenha atenção, ó Pai, à necessidade dos outros, Senhor. E como o David falou, ó Pai, essa questão do tempo, ó Pai, me faz ter dívida com meus irmãos ó Pai, quando eles necessitam, eu não estou disposto, Senhor. Eu não estou à disposição. Eu confesso, sim, Senhor, que preciso de Ti para mudar, ó Pai,
essa cronologia, para mudar esse cronograma diário meu e ter essa compaixão mesmo, Senhor, ativo e entender, ó Deus, que os meus recursos, o tempo principalmente, ó Pai, é para isso, Senhor, para que eu possa dar esse tempo, essa vida minha, em prol dos meus irmãos. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. E eu peço que o Senhor tenha misericórdia de mim, Senhor, porque realmente estou muito longe de fazer isso aí, tudo que tem que ser feito do jeito que seja. Estou muito longe de estar seu ideal daquilo que eu penso que eu deveria ser. Que o Senhor tenha misericórdia, que a tua graça continue a me alcançar, que o Senhor me perdoe, que o Senhor me dê condições de atingir um nível que eu acho inatingível, humanamente falando. Misericórdia, Senhor. Perdão. Senhor, mais uma vez, Senhor, nos chama para que a nossa vida seja uma vida que sirva, mas não segundo a nossa vontade, mas segundo a tua vontade. Nós precisamos de sabedoria para servir. Não é servir segundo como nós entendemos, ou dar a vida segundo nós entendemos, mas segundo a tua vontade. Por isso nós pedimos que nós confessamos que nem sabemos como fazer isso. Uhum. Por querer pedir que o Senhor nos dá os olhos iluminados para ver como o Senhor vê as necessidades, de acordo com teu ponto de vista e conhecer teu coração, para que nós possamos servir segundo tua vontade. Uhum. É isso que eu peço. Amém. Isso. Amém. Glória a Deus. Pai, nesta manhã, Pai, eu sei que a tua presença faz toda a diferença em nossa vida, Pai. E sei também que as boas obras, Pai, feitas em obediência aos mandamentos de Deus, são frutos, Pai, da evidência de uma fé verdadeira e viva. E que por meio dela, Pai querido, a gente possa viver de acordo com o que o Senhor nos ordenou fazer, Pai. Viver em obediência. Ter essa compaixão de irmão, de cristão, para com os outros, Pai. E ter esse relacionamento íntimo e pessoal contigo, pelo poder do nome de Jesus. Amém, Senhor. Próximo. Amém, amém. Senhor, obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por teres deixado um dos teus servos mais queridos, mais amados, João, podendo nos deixar palavras que nos incomodam, porque vivemos num mundo em que o amor não existe. E ele viveu a intensidade do teu amor, Senhor. Por isso eu te peço, Pai, em nome de Jesus, ensina-nos a amar. Ensina-nos a amar com a nossa vida, com os nossos recursos, com os nossos sentimentos, Senhor. Com tudo que temos, tudo que somos, tudo que sentimos. Que tudo que fizermos, Senhor, seja para glorificar o teu nome, para lembrar do teu amor por nós, do amor de Cristo que deu a sua vida eternamente para que tivéssemos vida. Amém. E hoje aguarda o momento da sua volta para nos permitir viver a vida eterna que nos prometeu, junto com Glória a Ele. Deus.
na Jerusalém espiritual, Senhor. Ó Pai, essa vida eterna que Ele nos prometeu e nos deu através do seu sacrifício, que possamos começar a vivê-la nos dias de hoje, nos nossos momentos, nos nossos relacionamentos, nas oportunidades de podermos servir um irmão, na oportunidade de podermos dar uma palavra de consolo a quem precisa. Seja ele nosso irmão de fé, nosso irmão de carne, nosso próximo, ou até o nosso inimigo. Como diz Paulo, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. E as brasas são por tua conta na cabeça dele, Senhor. O que nós queremos é obedecer à tua vontade, é viver esse amor que o Senhor colocou em nossa vida, em nosso coração, em cada Amém, Senhor. oportunidade que o Senhor permitir, Pai. É que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Próximo irmão, mais alguém? O pior é que não foi Paulo que falou isso, foi Jesus. E as brasas são por... Essa foi muito boa dizer. E as brasas são por tua conta. Aleluia. Romanos 12, 20. É. Bom, eu acho que foi. Aham. Vamos experimentar a palavra de hoje. do Foi dia. muito punk, Amém? muito forte. Aleluia. Glória a Deus. Foi muito bom. Esse Glória a livro está Deus. quebrando. Aleluia. Quebrou tudo. Aleluia. O desafio que a gente tem é ouvir, né? E uma vez que ouvimos e entendemos, é realmente agregar isso no nosso dia, né? Que nós possamos, Eu quero ver o resultado. que nós possamos ir e a forma de agregar isso é testemunhando a outros, né? Deus abençoe, irmãos. Um dia de Amém. Amém. colheita, Glória a Deus. colheita abençoada para o reino. Amém. Bom dia para todos. Bom dia. Bom dia a todos. Deus abençoe. Estou Amém. ansioso para Glória ver a o Deus. resultado da palavra dele. Amém, meus irmãos. Ótimo dia a todos aí.